Repórter Daniel Lian acompanha o prefeito de São Paulo, João Dória, vem por imagens. Daniel Lian, oi Daniel. Nós falamos neste momento da cidade de Shenzhen, aqui na China. Ao nosso lado, o secretário de Transportes de São Paulo, Sérgio Aveleda. Secretário, o que o senhor viu aqui, inovações tecnológicas em relação ao transporte público e principalmente a questão do ônibus, para que o ônibus elétrico também funcione bem nessa cidade? Sim, a principal razão da nossa visita foi conhecer um sistema de operação de ônibus em grande escala, de ônibus elétrico. Shenzhen é uma cidade que prima pela sustentabilidade e ele já tem 85% dos seus 8 mil ônibus são elétricos a baterias. Como essa é uma tecnologia que no Brasil ainda é incipiente, está começando, tem poucos ônibus, nós viemos aqui investigar especialmente a confiabilidade desse sistema. Os operadores que visitamos estão satisfeitos, os ônibus operam muito bem, tem uma autonomia que é suficiente para atender um dia de operação de um ônibus em São Paulo e as baterias até agora vêm funcionando com bastante qualidade, bastante integridade. Isso nos anima a voltarmos para São Paulo para reforçarmos a nossa opinião de que a próxima licitação, o contrato dos ônibus, deve exigir dos operadores uma redução paulatina das emissões. A prefeitura não deve eleger a tecnologia, mas deve apertar as empresas para que elas vão reduzindo as emissões e é evidente que o ônibus elétrico contribui para acelerar esse processo. Voltamos entusiasmados. O que vimos aqui impressiona, a cidade é silenciosa, os ônibus não fazem barulho, não emitem nenhum tipo de gás que polui. E estamos também entusiasmados para incorporar numa das nossas garagens painéis solares que poderiam alimentar os ônibus, ou seja, completamente sustentável e uma operação muito mais barata. Agora, o custo para a implementação é um custo bastante elevado. Como é que dá para equalizar essa questão e se isso resvala também na questão dos subsídios das empresas? Olha, de fato, o ônibus elétrico com as baterias ele é mais caro, bem mais caro que o ônibus a diesel. Então, algumas ações precisam ser feitas. A primeira é uma discussão que o próprio prefeito João Dória já disse que vai encaminhar com o governo federal para reduzir para existir um subsídio fiscal a esses ônibus. Faz todo sentido. O ônibus elétrico reduz emissão de poluentes, diminui despesa com a saúde. Uma parte disso pode vir para um incentivo ao operador comprar esses ônibus. Segundo, obter empréstimos com juros subsidiados, com juros mais baixos, ou seja, o custo de capital diminui. Com isso, o custo inicial já não fica tão alto. E ao longo da operação, como ele não consome diesel e a manutenção é muito mais barata, o ônibus elétrico não tem caixa de câmbio, não tem óleo lubrificante, só para ter uma ideia, uma manutenção muito mais barata, esse custo operacional pode ir pagando. O que nós não queremos fazer, evidentemente, é aumentar o custo do sistema de transporte por conta dessas inovações. E nós achamos que conseguimos achar uma equação financeira para diminuir até os custos do sistema de transporte com essa nova tecnologia. Para finalizarmos, quando é que deve ocorrer então a licitação e se isso já será incluído nesse contexto? Sem dúvida, nós estamos aí na expectativa da Câmara Municipal de São Paulo aprovar a legislação que define essa questão da energia dos ônibus no mês de agosto e aí publicaremos o edital para consulta pública e seguramente o edital vai prever regras, entre outras novidades, mas esta de redução da emissão de poluentes paulatinamente. Tá certo. Secretário Sérgio Aveleda, secretário de Transportes do município de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, diretamente de Shenzhen, aqui na China. Eu que agradeço, parabéns pela cobertura da Jovem Pan, nos acompanhando em todas as atividades da agenda aqui. Parabéns. Tá certo. Aí a palavra do secretário de Transportes, Sérgio Aveleda. Nós saímos aqui da China 11 horas à frente em relação ao horário do Brasil e voltamos aos nossos estúdios na capital paulista.